Olá pessoal, queria contar para vocês uma passagem da Parashat Miketz. 2 anos depois que os ministros saíram da prisão, Paró teve um sonho e lembraram que Yosef era uma pessoa que sabia interpretar sonhos. Paró sonhou e depois Yosef interpretou. O Hatam Sofer explica que não é bem assim. Na verdade, chegou a hora de Yosef sair da prisão e por isso Hashem fez com que ele sonhasse. É uma outra maneira, um outro prisma de a gente enxergar as coisas, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é porque Hashem está controlando o mundo. E se chegou a hora de alguma coisa acontecer, ele vai inverter tudo que acontece aqui, mudar a situação para que as coisas aconteçam. Então, não é que Paró sonhou e depois Yosef interpretou. Não, como estava na hora de Yosef sair da prisão, então Paró teve um sonho. Na verdade, com a gente, sempre acontecem esses episódios. A gente não percebe, mas Deus controla a nossa vida todas as horas, todos os momentos. E de vez em quando, a gente consegue enxergar isso no dia a dia. Queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Numa quinta-feira, antes de Rosh Hashanah, eu no trabalho, estava muito incomodado que tinha um cliente que eu não conseguia vender. A gente não conseguia vender para um cliente chamado Avan. É um cliente de Brusque, em Santa Catarina. Há 10 anos que a gente tenta vender para ele e nunca conseguimos vender para ele. Veio o Rosh Hashanah, Shabat e domingo. Domingo, geralmente, é um dia que eu gosto de correr no Ibirapuera. É um prazer que eu tenho, um hobby que eu tenho de fazer uma corrida no Ibirapuera no domingo. Mas como o Rosh Hashanah caiu no domingo, eu fui impossibilitado. Na segunda, era o jejum, que logo depois de Rosh Hashanah tem o Tzom Gedalia. E aí na terça eu falei, não, hoje eu tenho que correr. Hoje eu tenho que correr no Ibirapuera. Voltei para casa na hora do almoço, falei, vou agora rapidinho fazer uma corrida no Ibirapuera. Só que quando eu chego em casa, quem eu vejo? O meu filho lá, tranquilo, naquela época de pandemia, meio-dia, sem fazer nada. Chego para ele e falo, vem comigo pro Ibirapuera e vamos correr. Isso é uma coisa que talvez uma vez na vida eu falei para ele correr comigo, ainda mais dia de semana. Quando que eu vou correr dia de semana, na hora do almoço? Empurrei ele, ele veio. E no começo da corrida, ele sentiu uma dor na sola do pé. Parou de correr e voltou para casa. E falou com a mãe dele, com a minha esposa, falou, olha, não aguento mais, eu tô com dor na sola do pé. Me leva para o médico para ver o que é isso. Aí a minha esposa ligou para o nosso médico, que é o Dr. Deckers. Alguns de vocês conhecem. E, geralmente, quando você liga para ele, ele faz uma consulta depois de 2, 3 semanas. Mas nessa vez, ele falou, pode vir hoje à tarde, às 4 da tarde. Chega lá às 4 da tarde, aí eu fui para o trabalho, não estava mais lá, de repente a minha esposa me liga, falou, Dude, você conhece um tal de Luciano? Eu falei, que Luciano? Não, o Luciano de uma tal de lojas Avan de Santa Catarina. Era justo aquele cliente que eu queria vender e não estava conseguindo. Eu tinha falado sobre ele na quinta-feira e na próxima terça a minha esposa encontra com ele no médico que foi levar o meu filho porque estava com dor na sola do pé. Quer dizer, uma coisa incrível. Quando que eu ia correr na terça-feira no meio do dia? Quando eu ia levar o meu filho para correr comigo? Ele teve aquela dor na sola do pé, foi para o médico no mesmo dia e naquele dia quem ele encontra lá? Justo aquele cliente que eu estava tentando vender há 10 anos. A minha esposa me ligou dali e eu falei para ela, pelo amor de Deus, não deixe esse cara sair daí. Falei, mas ele entrou do cardiologista, segura, fica e arranja o telefone dele. Eles conversaram, trocaram os telefones. No outro dia, eu liguei para ele e deu o negócio, graças a Deus. A gente pode imaginar, eu ia ter que ir para lá, fazer um negócio, mas quando Deus definiu que chegou a hora certa de eu vender para esse cliente, Ele colocou esse cliente na minha frente. Pessoal, de vez em quando a gente tem a brachá de enxergar e poder interpretar da forma certa. Não foi que Paró sonhou por acaso. Chegou a hora de Yosef sair da prisão, por isso Paró sonhou.